Boa noite, queridos irmãos. Para mim é uma satisfação estar aqui com vocês, mesmo que seja dessa forma, né? Você aí na sua casa e eu aqui desse lado. Mas o importante é que a palavra de Deus ela tem um alcance muito grande, um alcance que nós não conseguimos compreender em toda a plenitude. O importante é que o Espírito Santo há de trabalhar nessa noite. E para mim é uma satisfação poder dar sequência ao estudo, que vai falar sobre a volta de Jesus. E hoje nós vamos falar um tema bem conhecido nosso, mas que ainda tem, algumas pessoas têm dúvidas. E por isso nós vamos discutir juntos aqui e poder tirar alguma dessas dúvidas. E nós vamos falar sobre a forma da volta de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, Jesus ele nos dá uma promessa. É mais do que uma promessa, é uma certeza. E essa certeza, quando ele passa para o apóstolo João, porque João estava passando por dificuldade, ele estava passando por uma aflição muito grande, preso naquela ilha, e aquelas palavras ela veio confortar o coração de João. Então nessa noite eu queria que essas palavras que chegaram até os ouvidos e aquelas visões que chegaram à mente e aos olhos de João possa também chegar, mesmo que pela fé, aos nossos corações, à nossa mente. No capítulo 1, verso 7, ele começa dizendo, Eis que venho com as nuvens, e todo olho o verá. Tem muita gente que acha que a volta de Jesus já aconteceu. Alguns dizem que em 1914 Jesus voltou. Outros dizem que a volta de Jesus será secreta, que algumas pessoas passarão por um arrebatamento mediante a volta de Jesus. Mas não é isso que a Bíblia diz. Aqui ela é bem clara em dizer que todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Mas aí esse aqui é um outro tema, nós vamos focar apenas nessa questão aí da volta de Jesus como uma forma corpórea, uma forma visível e audível para todas as pessoas na face da terra. Porque no livro de João, ele nos dá uma promessa, ele faz essa promessa maravilhosa aos discípulos. Ele já estava perto da sua partida aqui da terra e os discípulos estavam preocupados. Os discípulos ficavam apreensivos com as coisas que iriam acontecer. Mas ele quis dar um conforto. O conforto que ele quis passar ou que estava passando para os discípulos naquela hora é o mesmo conforto que ele quer passar para cada um de nós nessas horas de aflição e de problema que estamos passando. Porque não podemos negar a situação em que não só o nosso país, mas todo mundo vive uma crise socioeconômica, uma crise política e, por que não dizer, uma crise religiosa também. Porque quando passar essa situação, porque temos a certeza de que ela vai passar, qual será a nossa fé depois disso? Sua fé estará mais firmada? Será se nós estamos nos baseando apenas em nossa fé está baseada no vir para a igreja, de assistir às programações, ou cada um de nós está tendo a nossa comunhão com Deus? Então, Jesus ele estava preocupado com os discípulos, porque ele ia partir daqui. E então, quando os discípulos não vissem mais ele, não pudessem estar mais na presença dele, e como seria a reação dos discípulos? Aí ele disse, São João aqui, capítulo 14, de 1 a 3, ele diz, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então esse é o desejo de Deus, que nós estejamos perto dele,
E mediante essa separação que houve dele com os discípulos, ele envia o Consolador para que os discípulos fiquem confortados, fiquem acalentados com a sua presença através do Espírito Santo. E é isso que Deus quer fazer conosco. O Espírito Santo quer agir em nosso coração, no meu e no teu coração, para que a gente possa sentir essa mesma paz que ele quis passar para os discípulos, e que os discípulos se sentiram também naquela hora, e principalmente posteriormente, quando eles passaram por grandes aflições no início da igreja. E aqui no capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 12, ele traz para nós uma recompensa. Por que Jesus quer voltar a este mundo? Por quê? Ele diz que cedo venho. Apocalipse capítulo 22 e o verso 12 diz o seguinte: Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, as suas obras, elas não serão em vão. O seu trabalho, a sua fé, o seu amor para com o próximo, sua disposição em estar num relacionamento com ele não será em vão, mas ele vai vir de maneira corpórea, de maneira audível, de maneira visível. Ele vai voltar e vai trazer com ele a sua recompensa para cada um de nós. Eu sei que nós não devemos estar seguindo a Jesus apenas pela recompensa, mas a recompensa ela será uma retribuição daquilo que você já viveu aqui na terra, desse relacionamento, dessa comunhão, e acima de tudo o desejo também de levar outras pessoas a essa comunhão com Deus, levar ou tirar outras pessoas que vivem em aflições, porque o mundo hoje, as pessoas estão aflitas, não sabem o que será com o dia de amanhã, mas nós como cristãos temos a certeza de que Deus ele está no comando de todas as coisas. E se Ele está no comando de todas as coisas, não precisamos temer. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Essa é a promessa de Jesus. Essa eu costumo chamar não de promessa, mas de uma certeza de que Ele estará conosco. Mas aqui ainda fala sobre como será a sua vinda. Como será a sua vinda? Alguns, como eu mencionei agora há pouco, falam de uma vinda dele secreta. Outros dizem que ele já voltou em 1814. E outros acham que ele nem vai vir aqui ainda, vai haver apenas um arrebatamento. Mas aqui vamos conferir algumas passagens aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 24. Eu gosto muito do livro de Mateus, principalmente dos últimos capítulos, porque ele retrata as coisas dos últimos dias, que é essa época que estamos vivendo. Aqui Mateus capítulo 24 e o verso 30, aqui diz o seguinte: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então ele diz também, assim como o raio sai no oriente e se mostra no ocidente, assim será a sua vinda. E aqui foi claro em dizer que ele está... todos os povos lamentarão diante da volta dele, porque as pessoas vão estar lamentando porque não houve uma preparação por parte de algumas pessoas. E meu desejo é que essa lamentação não faça parte nem da minha
e nem da sua vida. Mas ainda tem aqui outros versículos, Atos capítulo 1, verso 11, quando os discípulos viram ele ascender ao céu e estavam todos preocupados com essa situação. E agora, o que será de nós diante desses eventos que estão acontecendo? Nós vamos ficar órfãos? Aqui vamos ver aqui Atos capítulo 1, verso 11, que diz o seguinte: e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Quando os discípulos estavam ali, contemplando Jesus subir ao céu, e aquela saudade, antes mesmo da partida por completo de Jesus, e quando Jesus estava já no limiar lá das nuvens, aparece 2 anjos ao lado dos discípulos, e disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus, que é assunto ao céu, há de vir, assim como do modo como o viste subir. E como foi que eles o viram subir? De maneira visível, de maneira corpórea. E assim será a volta de Jesus. Todo olho verá. É o que diz Apocalipse capítulo 1, verso 7. Até mesmo aqueles que o transformam. Lá, Apocalipse capítulo 1, verso 7, né, como já foi lido: eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram. E quando eu refiro, quando o Apocalipse fala do livro de todo olho verá, ele não está falando de olho da fé. Não, porque aqueles que o traspassaram não tinham fé. Está falando desse olho visível, carnal. Então todos vão ver. Então nós estamos vendo os sinais acontecer, fome, guerra, peste, terremotos. Então, quando essas coisas acontecerem, não é para nós ficarmos de boca aberta olhando para essas coisas. Mas diz o livro de Lucas que é para a gente olhar e se alegrar, sabendo que o dia está bem perto. Quando você está dirigindo, você não tem tempo para ficar parado olhando a sinalização. Você olha e segue. Olha as placas e diz: está chegando o meu destino. Então é da mesma forma, é hora de nós vermos essas coisas e nos alegrar, sabendo de que a volta de Jesus está bem perto. Nessa noite eu gostaria de fazer um apelo para cada um de nós. Não precisamos temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos de quem nos guiou no passado. Irmãos, esse é o meu apelo e a minha oração para cada um de vocês, para nossas vidas. Para encerrar, eu gostaria de convidá-los para fazer uma oração. Querido Deus e querido Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque Tu tens sido bondoso para conosco. A Tua misericórdia é muito grande. Sabemos, Senhor Deus, que Tu colocou os sinais para nos advertir da Tua vinda aqui a este mundo. E esses sinais estão todos acontecendo. Que nós possamos olhar para eles, Senhor Deus, e ter a certeza de que a Tua palavra, ela não falha, que a Tua palavra é fiel e verdadeira, e que dentro de pouco tempo Tu estará voltando para resgatar o Teu povo. Senhor Deus, não deixe, Senhor Deus, que essas coisas que acontecem, esses sinais, possam nos desviar, Senhor Deus, do nosso foco, que é olhar para Ti. E cada dia, Senhor Deus, firmarmos a nossa fé na Tua pessoa, de maneira, Senhor Deus, que venhamos nos preparar cada dia, e mais ainda, ajudar também outras pessoas a se prepararem para a Tua vinda. É o meu desejo e minha oração, em nome de Jesus, é que eu te peço. Amém.